Saudações alvinegras, pessoal. Esse é mais um vídeo dos meninos de fora da vila. Eu sou Danilo Rattori e amanhã tem Santos Internacional na Vila Belmiro. E se amanhã tem jogo do Santos, hoje é dia de pré-jogo dos meninos de fora da vila. Então vem com a gente falar um pouco aí sobre o que é que vai acontecer, o que é que nós esperamos deste Santos e Inter. Um jogo que é sempre difícil, é sempre complicado. O Santos tem um histórico aí de ter dificuldade com o Internacional, mas acontecem também vitórias inesperadas do Peixe, então vamos falar um pouco sobre o que esperar deste Santos e Inter. Mas antes, peço sempre, se você não é inscrito, se inscreve no canal, dá essa força pra gente, aí chegamos a 603 inscritos, muito obrigado a todos os nossos inscritos. E no mais, compartilha, deixa um like, ajuda aí o nosso canal e comente o seu palpite, diga o que você acha das possíveis escalações para o jogo de amanhã. Amanhã, que vai ter Santos Internacional, o Inter que quebrou aí uma sequência de muitos jogos com empates no Brasileirão. O Internacional venceu domingo de noite o Bragantino, 2-0, mas foi um jogo pesado, chuva, gramado molhado e fora de casa. Então o Internacional teve bastante dificuldade, o Bragantino teve chances de vencer, a gente viu um pedaço lá. Eu e meu pai estávamos assistindo, o Bragantino podia ter vencido, perdeu muitos gols, e aí no final o Internacional achou 2 gols, foi um gol já aos 46 e o outro de pênalti aos 50, alguma coisa assim. Mas antes disso, o Inter vinha no Campeonato Brasileiro de 5 empates consecutivos. Avaí, Juventude, Cuiabá, Atlético Goianiense e Corinthians. Então, não nessa ordem, na verdade, foi Avaí, Juventude, Corinthians, Cuiabá e Atlético Goianiense. Então, muitos empates aí para esse Inter que, além disso, está invicto desde 10 de abril. Então já vai completar aí 2 meses de invencibilidade. Esperamos que não complete. Esperamos que o Inter não fique invicto até depois de amanhã. Mas desde que perdeu para o Atlético Mineiro, na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, o Inter não sabe o que é derrota. Não exatamente o que vem acontecendo com o Santos, né? O Inter também se classificou na Sul-Americana, foi líder do seu grupo. Deixa eu até confirmar aqui qual que era o grupo deles. O Inter estava aqui no grupo E, foi o primeiro jogando contra Guairenha, Independiente de Medellín e 9 de Octubre. Então o Inter conseguiu 3 vitórias e 3 empates, saiu invicto do grupo e vai pegar o Colo-Colo na Sul-Americana. Então o Internacional, que já foi eliminado da Copa do Brasil pelo Globo do Rio Grande do Norte, um jogo, ainda estava naqueles jogos únicos em que o Inter precisava empatar fora de casa, se eu não me engano, acabou perdendo e deu adeus à competição da Copa do Brasil. Mas já que estamos falando de brasileiro, vamos falar aqui do Santos, que já se sabe vai ter o desfalque do Marcos Leonardo, que vai para a seleção brasileira. Então, jogadorzaço, né? Vem jogando muito bem nos últimos jogos, metendo gol em todo o jogo. O Santos não vai ter o Marcos Leonardo à disposição, vai lá se juntar ao Kaique no Sub-20. Consequentemente, não teremos também o Kaique. E também não teremos a volta do Ângelo. Então essa é uma notícia que vem preocupando muito os torcedores do Santos, porque o Ângelo já está há muito tempo aí sem condição de jogo. Na verdade, o Edu Dracena até deu uma entrevista falando que ele estava curado, só que aí ele segue fazendo um trabalho de reequilíbrio muscular. Então ele que está fora desde o dia 28 de abril vai seguir fora e possivelmente, pelo que deram de notícia, ele segue fora também contra o Atlético Mineiro, jogo do sábado. Talvez fique no banco, enfim, mas isso a gente fala mais pra frente. Assim o sendo, o Internacional, o Santos vai enfrentar o Internacional, possivelmente com João Paulo, Madison, que volta de suspensão, Maicon, Bauerman e Lucas Pires. Então o Maicon ele saiu no finalzinho do jogo contra o Atlético também com desgaste físico e também com possibilidade de lesão. Aparentemente não foi, só que ele enrolou o músculo, né, ao invés de romper. E a princípio ele segue como dúvida, mas de acordo com o departamento médico ele tem condição de jogo. Caso ele não entre, daí teríamos provavelmente o Velasquez entrando aí contra o Internacional.
O meio de campo deve ser esse meio de campo que vem fazendo um bom trabalho com 3 volantes, então Rodrigo Fernandes, Zanocelo e Sandri. E aí a dúvida vai ficar para o substituto do Marcos Leonardo, né? Devemos ter Johan Julio e Léo Batistão de titulares. A questão é se vamos ter Angulo ou Goulart. Se eu tivesse que apostar, apostaria em Angulo. Acho que o Bustos vai meter o Angulo de começo de jogo. E aí, eventualmente, colocar o Goulart, não sei se junto com o Angulo. Essa que é a minha dúvida, porque o Bustos não tem colocado o Goulart de centroavante. Ele não colocou nessa posição no contra o Atlético Paranaense, por exemplo. Então, não sei se o Bustos tiraria o Angulo para colocar o Goulart ou tentaria os dois juntos. Coisa que ele fez essa dupla centroavância aí em alguns jogos não foi bem, contra Goiás e Ceará, por exemplo, em que o Santos não conseguiu marcar gols. Então não sei o que é que o Bustos fará no decorrer da partida e nem se ele vai entrar mesmo com o Angulo, é que eu tô apostando que vai ser isso. Do lado do Inter, eu sei que eles tiveram alguns desfalques, mas acho que o jogador interessante a ser observado é o Alan Patrick, que estava lá na Ucrânia, teve todo aquele rolê da guerra, enfim, né? Esse pequeno rolê da invasão russa na Ucrânia. E ele chegou a treinar no Santos, eu acho que num período que ele saiu da Ucrânia, porque inclusive ele jogava no Shakhtar Donetsk, que é a região lá do oeste da Ucrânia, do leste da Ucrânia. E, se eu não me engano, ele chegou a fazer um preparo físico, um treinamento no Santos, mas acabou indo para o Internacional e aí não ficou muito bem explicado se foi porque o Santos não fez proposta, não tinha interesse, enfim. Fato é que nós enfrentaremos o Alan Patrick amanhã. Eu acho que é a primeira vez que o Santos vai jogar contra o Alan Patrick, porque ele saiu do Santos para ir pro Shakhtar. Eu acho que ele chegou a jogar no Flamengo. Não lembro se o Alan Patrick não jogou no Flamengo. Mas enfim, não lembro direito do Alan Patrick jogando contra o Santos. Então vai ser um jogador aí para ser observado. Esse Internacional que tá por ter muitos empates, ele acabou não conseguindo aproveitar essa sequência invicta para subir mesmo na tabela, então ele não está muito longe do Santos. Neste momento o Internacional está em sétimo com 14 pontos e o Santos em nono com 12 pontos. Acabou não sendo ultrapassado pelo Botafogo, que com um empate passaria o Santos, mas acabou perdendo do Goiás. E aí a gente volta naquela coisa, né? O Santos com 12 pontos tá 2 pontos atrás do Coritiba, que é o quarto colocado, então na zona de classificação para Libertadores, e 3 pontos na frente do Goiás, que é o primeiro time na zona de rebaixamento. Então a distância desse meio de tabela do Campeonato Brasileiro está muito estreita, está muito curta. E porque o Santos vem de 4 jogos sem vitória, então essa sequência é bem ruim do Santos, de derrota para o Goiás, empate com o Ceará, derrota para o Palmeiras, empate contra o Atlético Paranaense. Então 2 pontos em 12 jogos fizeram com que o Santos caísse muito na tabela. Como o campeonato acabou ficando muito equilibrado, muitos empates, o Santos acabou não caindo tanto de posição. Mas é muito importante que vença esse jogo contra o Inter, até para dar uma tranquilidade para poder enfrentar o Atlético Mineiro no sábado, que aí, assim, é um resultado normal de derrota, né? Não é nada absurdo perder para o Atlético Mineiro lá. Mas para poder ir com essa tranquilidade, o Santos precisa, de qualquer maneira, vencer o Internacional na Vila Belmiro. Coisa que não é exatamente simples, como eu falei no começo do vídeo. A própria Gazeta Esportiva que traz um dado de que o Santos e Internacional em 77 jogos tem 27 vitórias para cada lado e 23 empates. Então um equilíbrio bastante rigoroso, inclusive no número de gols, 93 para cada lado, com os últimos 7 jogos tendo uma vitória de cada e 5 empates. Então é um confronto bastante equilibrado. Se eu não me engano, no ano passado o Santos perdeu um jogo com o Diniz e aí empatou o outro com já era com o Carille. Se eu não me engano foi isso. Eu vou até confirmar aqui, só para ver só porque eu gosto de retrospecto recente. Não, eu estava equivocado. Na verdade foram 2 empates efetivamente. O primeiro foi um 2-2 na Vila, em que o Santos, se não me engano, começou ganhando, tomou virada e aí Pirani marcou um golaço, eu acho que foi isso.
E aí um 1-1 em que o Max Leonardo, se não me engano, marcou um gol e aí perdeu um outro logo em seguida. Então, se eu não me engano, foi isso aí. Teve um gol anulado também, eu acho. Então, Santos e Inter com muito equilíbrio, muitos empates também. Então, não seria de se estranhar e o Santos empatando de novo com o Internacional, mas esperamos que venha uma vitória. Lembrando que é sempre um jogo difícil, eu lembro inclusive do ano que o Inter caiu, 2017, se eu não estou enganado, ou 16, um desses 2 anos. Se eu não me engano, o Inter venceu os 2 jogos do Santos, mesmo no ano que ele caiu. E por outro lado, no ano que o Santos quase caiu, que foi 2008, a vitória que meio que salvou o Santos foi uma vitória bastante improvável contra o Internacional, que estava muito bem, vinha de título recente da Libertadores. E foi. Procurem lá, assim, Quinones, Vila Belmiro, Santos Internacional. Vocês vão ver que gol absurdo. O Quinones que errou o chute e o chute ia quase para lateral. Pegou no Gustavo Neri e acabou entrando no gol. 1-0 sofrido que foi aquele ano de 2008. Então, Santos e Inter com muita história, muito equilíbrio. E aí uma torcida para que o Santos continue nessa evolução que o Bustos vem demonstrando. Que é esse que é o nosso ponto principal aqui. A gente sempre bate na tecla de mostrar evolução, né? Não mostrar sempre a mesma coisa ou perder sempre dos mesmos jeitos. Então, o importante é que esse time tenha algum tipo de evolução. E eu acho que o Bustos, ele vem encontrando um time em que ele confia. E isso já é uma evolução, não deixa de ser. Acho que esse meio de campo com 3 volantes, Rodrigo Fernandes, Sandri e Vinícius Anocelo, dá mais liberdade pro Johan Julio. Acho que aí ele acaba, apesar de não levar assim, tanta técnica com a bola pro campo de ataque, mas no sentido de fazer o time se movimentar, eu acho que ele ajuda bastante, porque ele corre, que é uma desgraça. E nós temos aí 3 volantes que têm capacidade de jogar com a bola no pé, né? Fernandes, Sandri e Zanocella. Sandri voltando aí muito bem, depois, finalmente, né? Depois de uma lesão que o deixou muito tempo fora, vem conseguindo recuperar o futebol que a gente já conhecia. E aí, acho que é um time que pode fazer frente ao que o Internacional mostrou contra o Bragantino, por exemplo, o time do Mano Menezes, então possivelmente ele vai entrar recuado. E isso talvez fosse uma preocupação num Santos que fosse jogar 4 rodadas atrás, talvez. Né? Aquele time que pegou um Ceará e não sabia o que fazer, pegou o Cuiabá teve um pouco de dificuldade no começo, o próprio Goiás não conseguiu furar a barreira. Talvez este Santos do Bustos agora consiga mais resultado. Vamos ver como é que ele vai reagir diante dessa defesa que é a característica dos times do Mano Menezes, né? Uma defesa que é mais compacta, que eu imagino que vai vir compacta. Acho que eles não vão achar o empate um resultado ruim, considerando que é na Vila Belmiro, mas o Santos precisa aí fazer valer o mando de campo, precisa aí fazer valer essa vitória. Então, amanhã, 9h30 da noite, horário de Santos, horário de Brasília, Santos Internacional, com transmissão da Globo. Na mesma hora tem um outro jogo, deixa eu só confirmar qual jogo que é. Fluminense e Atlético Mineiro, então amanhã no mesmo horário. Aí eu imagino que em Minas Gerais passe Fluminense e Atlético Mineiro, no Rio de Janeiro talvez passe Fluminense e Atlético Mineiro, não sei como é que tá a questão de praça de jogo, mas possivelmente para o torcedor paulista vai passar Santos Internacional e para o torcedor gaúcho também, mas eu espero que daqui no Paraná, eu olhei o site da RPC, que é a filial da Globo daqui agora há pouco, não tinha nenhum jogo programado, enfim, é um serviço muito ruim de atualização de programação de futebol deles, mas eu imagino que, até por ser um jogo do Internacional, que tem muita torcida no Paraná, e o Santos, que tem muita torcida no Paraná, acho que faria muito sentido passar Santos Internacional na TV aberta, também no Paraná. E aí eu não sei como é que vai ficar em outros estados. Procure aí na sua televisão local e nos informe pelos comentários se aonde você está passará Santos Internacional na TV aberta.
aqui em Guarapuava deve passar Santos Internacional. De qualquer forma, nós assistiremos. E depois do jogo tem um pós-jogo, espero que comemorando finalmente uma vitória, porque o Santos já está aí numa sequência muito difícil do brasileiro, sem vitórias, e mesmo as vitórias recentes foram daquele jeito, né, contra o União La Calera, muito sofridas, então faz tempo que o Santos não consegue aí uma vitória convincente, acho que desde o jogo da Copa do Brasil contra o Coritiba, possivelmente o Santos não faz um jogo para vencer com tranquilidade, assim, né, para fazer uma boa diferença de gols, mostrar um futebol competente. Então esperamos que amanhã seja esse dia o Santos conseguir aí fazer valer essa evolução que está tendo e que o resultado seja à altura de um futebol bem jogado que o Santos vem apresentando, né? Jogou bem contra o Palmeiras, perdeu, jogou bem contra o Atlético Paranaense, empatou, agora está na hora de jogar bem contra o Internacional em casa e finalmente trazer os 3 pontos. Certo, pessoal? Então, amanhã, 9h30, horário de Brasília e horário de Santos. Santos Internacional na Vila Belmiro. Assistiremos e depois tem pós-jogo aqui no canal Meninos de Fora da Vila. Certo, pessoal? Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui. Já na ansiedade. Faz tempo que eu não vejo jogo, inclusive na TV mesmo, assim, né? Porque o do Palmeiras eu não assisti, o do Atlético eu vi no estádio, então até isso, assim, de sentar e ver o jogo, tomar cerveja, assim, faz muito tempo que eu não faço. Então, amanhã talvez seja o dia de comemorar uma vitória do Santos, que venham os 3 pontos. Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui, muito obrigado a todos os nossos inscritos. Se você não é inscrito, se inscreve, dá essa força e compartilha, deixa um like, ajuda aí o canal a chegar em mais pessoas. E comente aí o que você acha que vai dar a partida, qual você acha que vai ser a escalação, se o Angulo vai ser o titular, se o Goulart vai ser o titular, se você prefere um dos dois. Dê o seu palpite pro jogo também e no mais, pra cima deles. Abraço!